Vocês precisam entender a grande guerra do momento. Afinal de contas, que país é esse em que o senhor Alexandre de Moraes intima o ex pelo ex? Isto não existe dentro da legislação brasileira. E eu tô vendo, vamos dizer, uma pleiade de juristas. Uma intimação deve funcionar assim, uma intimação deve funcionar assado. Meus amigos, em pleno 2024, e os senhores falando em formalismo jurídico. Em pleno 2024, e os senhores tentando falar, você não pode citar dessa maneira, tem que ser daquela maneira. Vocês estão malucos? Formalismo jurídico, que é basicamente a base da ideia de que você tem um processo legal, tá? Não existe na Banânia. A Banânia acabou, galera. O que nós vivemos, que é uma suposta ideia de democracia, eu vou tocar uma suposta ideia de democracia, é a morte da Constituição de 1988. Digite 1 se vocês querem que eu faça essa retrospectiva de 88 pra cá, e digite 2. Você fala, não, só fala do caso, porque assim, se eu fizer a retrospectiva, vocês vão entender exatamente o que tá acontecendo. Exatamente. Se não, eu entro só no tema e vai ser legal pra caramba, tá? Eu acho importante a retrospectiva, lógico, mas eu quero contar com vocês aqui. Todo mundo digitando 1. Bora, vocês vão entender. Vamos entender que porra é essa? Então pronto, vamos lá. Estralei o dedo. Não vou demorar, vou tentar ser rápido. Qual é o pacto fundante do Brasil? É um pacto de uma série de elites regionais, tá? Que foram mantidas no comando dos seus respectivos estados e territórios. Porque o Brasil, diferente da América Espanhola, ele não se dividiu. Nós tivemos um imperador, que foi o Dom Pedro I e o seu filho Dom Pedro II, e eles mantiveram através de um pacto muito difícil o país de pé. Então a unidade territorial da América Portuguesa ficou de pé. E nós viramos um país de, vamos dizer, dimensões continentais, tá? Mas tudo isso vem com um preço. Você tem que pactuar e você tem que, vamos dizer, compor um grande acordo para que essas elites espalhadas pelo país todas ganhem. É por isso que nada avança rápido no Brasil. O Brasil não conseguia se industrializar e o próprio imperador sabotava o Barão de Mauá porque aquilo contrariava interesses dos mais diversos. O Brasil não conseguia trazer, igual aos Estados Unidos, os imigrantes europeus na mesma velocidade que os americanos estavam trazendo. E precisava. Era uma mão de obra mais moderna. Foram eles que trouxeram a industrialização pra cá. O Brasil não conseguia acabar com a escravidão, que era um flagelo. O Brasil foi um dos últimos lugares do mundo que a escravidão acabou. Então o Brasil sempre demorou para tomar decisões, porque tudo no Brasil precisa ser pactuado entre as elites. Termina o Império, vem a República Velha. O que você tem? Um domínio dos lugares mais populosos, São Paulo e Minas Gerais, também eram lugares que estavam com um crescimento econômico ali. Obviamente tinha o Rio de Janeiro, que é o lugar principal naquele período. A política do café com leite, a política dessas brigas oligárquicas, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. São Paulo começa a se desenvolver, desenvolvimento econômico, industrialização, surgimento de uma sociedade cooperária, uma sociedade mais moderna. Surge Getúlio Vargas, acaba com isso, repactou até a natureza dessas elites. Cria um poder central muito forte, coisa que o Brasil não tinha, tá? E esse poder central muito forte, ainda centralizado no Rio de Janeiro, surge com ele CLT, surge com ele uma industrialização tocada pelo Estado. O Brasil ganha, né, o Estado Nacional ganha um caráter nacional, e esse novo pacto, que troca algumas elites por outras em vários lugares, ele estabelece, vamos dizer, a ideia do Brasil moderno. Isso é estabelecido com Getúlio Vargas. Eu tô chegando a isso, vai chegar no Xandão, tá? Ele é combatido por uma linguagem política clara, que é uma linguagem ligada às classes médias urbanas, com o rádio e tal, com o pessoal da UDN, tá? Surge também Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, ele estabelece a capital em Brasília, tá? O Brasil passa por um surto de crescimento econômico. Entra Jânio, populismo pra caramba. Jânio era tipo um Pablo Marçal, nessa lógica. Vem ditadura militar. E a ditadura militar pega aquelas velhas elites estabelecidas pelo Getúlio Vargas, pega todas essas elites regionais, coloca uma parte importante debaixo do braço. Outras elites acham importante você se estabelecer um projeto democrático e você cria a Arena e o MDB. O MDB traz pra dentro as esquerdas também em um movimento democrático. Estava até no nome, Movimento Democrático Brasileiro. Esses caras querem um Brasil diferente, inspirado naquilo que eles viam como desenvolvido na Europa. Entendeu? Esses caras que formam o MDB e o movimento sindical que havia ali, as esquerdas, a turma que combateu a ditadura, a turma do Caetano Veloso, do Chico Buarque, a turma que forma a cultura mainstream brasileira, que se constrói mediante a ideia de enfrentamento à ditadura. Eles enfrentam a ideia das oligarquias mais antigas do Brasil, tanto que
as oligarquias do Nordeste votavam junto com o pessoal do Arena, que era o pessoal da ditadura militar. Em tese, eles eram de direita, pra vocês entenderem, tá? Há uma alteração na legislação brasileira no final dos anos 70, dos anos 80, que foi a época dos senadores biônicos, tá? Que altera, inclusive, no momento também altera os pesos dos estados na composição de bancadas, para que você tivesse, nos lugares elegem mais gente do MDB, vamos dizer, uma representação menor do que quem elege Arena. Você tem essas alterações lá, inclusive problemas para São Paulo hoje. Ditadura colapsa, e aí surge o movimento pela democracia, os partidos novos começam a surgir, né, vão saindo do MDB, vão surgindo vários partidos, e esses caras vencem a ditadura cai, passa o movimento das diretas, temos a Constituição de 88. O que é a Constituição de 88? Estamos chegando, galera, estamos chegando. A Constituição de 88 é o pacto dos vencedores com os vencidos. É o pacto da turma do MDB, da turma que lutou pela democracia, dos artistas que estavam estabelecidos, toda aquela geração boomer, geração Caetano Veloso, toda essa galera. Vocês têm que dizer, a galera do OAB. Há um novo consenso, que é um consenso democrático, e a ideia era se inspirar, veja assim, no momento da queda do Muro de Berlim, no paradigma social-democrata, que era um paradigma que nos próprios anos 80 estavam caindo. O mundo estava passando por uma mudança muito grande, você tinha Margaret Thatcher, você tinha Ronald Reagan, tá? O paradigma novo era o paradigma neoliberal, que era o paradigma de redução do Estado, etc. E ali o Brasil falou, não, vamos pro paradigma da Europa dos anos 50, 60. Que era um paradigma que não ia ficar de pé. Como quem venceu aquela guerra foram os parlamentares, foi montada uma constituição de caráter parlamentarista, mas todo mundo queria votar para presidente. A camiseta da campanha da dieta era quero votar para presidente. Então, era uma coisa presidencialista com um sistema parlamentarista. Era uma mistura, já tá tudo cagado. Muito poder para a sociedade civil, muito poder, muitas garantias, ou seja, toda a legislação merda que nós temos envolvendo o crime se baseia não na ideia de combate ao crime, mas na ideia de proteção do indivíduo contra uma perseguição do Estado, tal, tá? Ó só onde eu vou chegar, galera. Tudo isso permeia a Constituição, permeia, vamos dizer, o imaginário brasileiro. E aí temos o primeiro presidente eleito, Fernando Collor de Mello, enfrentando o Lula. E nós temos uma sucessão de presidentes, tá? Que vão tentando reformar aquele Estado brasileiro e aquele problema que foi gerado pela Constituição. Só que todo mundo pertence a essa elite. Tanto os partidos políticos que criaram aquela Constituição, que são, vamos botar aqui, a turma do MDB, a turma da Arena, que virou PP, que virou PFL, que depois virou DEM, que agora é União Brasil, né? Todos esses caras que pactuaram um jogo em que todo mundo pode ganhar, eles continuaram jogando, você vai entender, agora vem a coisa mais importante da live. Eles continuaram jogando o mesmo jogo de administração do Brasil que era jogado no período do Império. Que é a ideia de que essas elites regionais, mais novos atores como burocracia, mais novos atores como a esquerda, esses caras vivem do Estado e se apropriam de que produz e trabalha, porque surgiu uma massa de classe média, e vamos lá, e vambora, e vambora, e vambora, e o jogo precisa seguir. Você teve um período de melhora, o plano real. Aí você teve o Lula ali, sem querer mexer em nada na estrutura, mas fingindo que estava mexendo. Traz o Bolsa Família, processo de bancarização, algumas pessoas saem da pobreza extrema, todo mundo acha que esse cara é um herói. Só que como nada se alterou e como a Constituição de 88 era doente, e como esse pacto mantém essas elites mandando a gente o tempo todo, a todo custo sufocando, as pessoas percebem que não estava funcionando e a vida não melhorava. E aí o mundo começou a crescer, né? No governo Lula, o mundo cresceu. China foi embora, Índia foi embora, um monte de países. E a gente foi ficando pra trás, pra trás, pra trás. Vem as manifestações de 2013, que é quando as pessoas começam a usar a rede social. E aí começa a acontecer uma coisa que nunca tinha, que era a população começa a enfrentar os seus próprios problemas usando as suas parcas capacidades de interpretação da realidade. Então, a população, que sempre foi administrada por essa elite que eu citei, ela começa a querer participar do jogo. Surge a política de redes sociais. Isso acompanha uma tendência mundial dessa população despertar, especialmente as classes médias, e enfrentarem esse sistema. Mas no Brasil, o sistema não é igual ao americano. No Brasil, o sistema é perverso porque o sistema só é um pacto de elite. Só é um pacto de elite. Tô chegando no Xandão. Vem Lava Jato. Vem manifestações do Fora Dilma, o governo do PT cai, os políticos que mandam no Brasil são presos. O jogo político que sustenta essas elites, ele se mostra basicamente uma insanidade, tá? Cria um clima revolucionário e as pessoas elegem o seu guerreiro, o seu maioral, o seu capitão, o seu Napoleão. Qual era o nome dele, Riso? Jair? Messias! Bolsonaro! Bolsonaro! Ele é meu capitão! Ele vai acabar com esse sistema, com essa mamata! Mito, mito.
Então a ideia sempre do povo é que alguém vai bater de frente com o sistema, porque, existe um sistema, esse sistema está no poder mediante aquilo que a gente chama de Constituição de 88, o sistema para ficar de pé precisa ficar mantendo a Constituição de 88, esse sistema é baseado na apropriação do trabalho de quem produz de verdade, todo mundo do empresário ao pequeno trabalhador, e ele sustenta uma mata que vai desde funcionários públicos a empresários ligados ao governo, banqueiros, toda sorte de vagabundo, tá? Artistas e tal. Esses caras precisam se manter nessa estrutura de poder de maneira ilegítima, tentando sufocar a opinião dissidente. E 5, eis a beleza da coisa. Quem disse que a revolução ou a rebelião das pessoas era uma rebelião inteligente? Não era! Porque nós, um povo inculto, um povo cheio dos mais profundos defeitos de caráter, nós, ao nos depararmos com a revolução que acontecia, nós começamos a tomar decisões erradas e surfar e ser surfado pela revolução. Tá? Então nós surfamos e fomos surfados. E quem nos surfou? Todos os pilantras que entenderam que as pessoas elas queriam se divertir com o enfrentamento ao sistema. Você pode iludir alguns, outros você vai entreter. E aí, aquilo que era, vamos dizer, uma revolução, passa a virar uma caricatura. O sistema percebe o caráter caricatural da revolução. Ora, que revolução é essa tocada por um sujeito como Jair Bolsonaro? Os líderes da revolução só querem ganhar dinheiro. Ora, é uma revolução farsesca. A elite é mais forte porque a elite é mais inteligente, a elite dispõe de mais meios de poder. E a elite começa a desmontar a revolução. Aí desmontam a Lava Jato, fazem acordo com o Toffoli, pega o Flávio e tal. Vocês conhecem toda a história. E aquilo lá vai sendo desmontado. Então você tem o quê? O sistema, o mesmo sistema que foi se alterando com o tempo, mas possui suas características centrais de pé. Que vem lá do período do Império. Ele vem, se reconstrói, se recompõe, vai moendo a revolução, tá? E o líder da revolução, que é o Jair Bolsonaro, e é líder, infelizmente, porque o povo quis que ele fosse, ele só perde e resta ele ficar, eu estou sendo roubado! Ele transforma a revolução, que era vamos dizer, uma rebelião de pautas, num culto de personalidade. E aí tudo que envolve a revolta popular envolve ele. Então tudo era sobre ele ter mais poderes. Então ele estava sendo roubado pelas eleições, ele tinha que ter, vamos dizer, um poder supremo, ele tinha que acabar com a STF. Então ele pregou a ideia de um golpe, usando a ideia do TSE ter roubado as eleições. E aquilo foi sendo confrontado por um cara que foi nomeado pelo sistema. Por isso que eu sempre uso o exemplo do dictator, tá? Ou seja, um representante do sistema chamado Alexandre de Moraes, um ministro do Supremo que foi colocado pelo Michel Temer, primeiro com caráter de direita, tá? E que votava inclusive a favor da Lava Jato no começo, pra vocês entenderem. Esse cara entende que ele precisa pegar o sistema e salvar o sistema. Esse cara entende que ele tem mais força do que os demais ministros do Supremo, ele tinha mais coragem que os ministros do Supremo. E aí a ele é dado superpoderes através do inquérito dele, e ele começa a fazer uso desses superpoderes para não só destruir a revolução, mas para destruir aquele cara, que é o Bolsonaro. E ele vai fazendo isso, tem um confronto direto entre os dois, e o Bolsonaro é um homem fraco, o Bolsonaro é derrotado. Só que o que ele percebe, quais eram os pressupostos da revolução, tá? Eram vários, mas os principais eram Operação Lava Jato, e uma histeria quase jacobina, de vamos prender todo mundo. O outro eram as redes sociais. Ora, de 2000, a grande novidade do Brasil, de 2013 até agora, 2024, qual é a grande novidade? É o uso das redes sociais. E ele passa a enfrentar isso. Paralelamente, esse problema ele encontra, vamos dizer, eco no mundo, tá? Com cada um tendo seu enfrentamento com as elites, tá? Uma rebelião de classe média, na Europa com natureza anti-imigração, nos Estados Unidos também anti-imigração, mas cultura woke, Canadá e tal. Há esse mal-estar com as redes sociais, o Elon Musk compra o Twitter, transforma ele em X, e ele fala, vai haver liberdade de expressão de maneira irrestrita aqui. Ele começa a receber as decisões do Alexandre de Moraes, que tinha superpoderes, ele começa a negá-las. Alexandre de Moraes entra num conflito com ele, tá? Faz com que ele tenha medo, e natural, que os representantes do Brasil sejam presos, ele tira os representantes do Brasil, tira a sua representação oficial no Brasil, isso diz respeito ao Marco Civil da Internet, o mesmo Marco Civil da Internet, curiosamente, o Alexandre de Moraes também não respeita, e em nome do Marco Civil da Internet que ele não respeita, ele intima eles para colocarem um representante que pode ser preso aqui, ou vai retirar o X do Brasil, tá? O que é isto? Pra gente entender, assim, deem uma nota pra essa explicação que eu tô fazendo aqui, tá? O que é isso, galera? Isto aqui é o culminar
da luta daquela turma que venceu a ditadura militar em permanecer no poder, mesmo no momento em que eles não conseguem, por vias normais, permanecer no poder. É exatamente isso. Nós temos uma elite que tomou o Brasil lá na Constituição de 88, que derrotou a turma da ditadura militar e se recompôs com ela. Vamos lembrar que o primeiro presidente civil foi o Sarney. Foi o Sarney. E o Sarney era o quê? O Sarney que sucede o Figueiredo. Ele era um cara da Arena. Ele era um cara do Maranhão, que era da Arena, e o Sarney teve como, vamos dizer, grande prêmio, aguardar a morte do Tancredo Neves, que ele era do MDB. Aí o Sarney vai pro MDB, ele se torna o presidente do Brasil civil, sendo um cara que era da turma da ditadura militar. Tem coisa mais centrão do que isso? Então a composição de Brasil é uma composição que pegava os interesses dos militares, pegava os interesses da velha política, para todo mundo. Só que é um pacto de forças tão diferentes, tão heterodoxas, que ele não tem como ficar de pé. O pacto que mantém o Brasil de pé é um pacto impossível. É um pacto que é uma loucura. Não dá, por exemplo, o que eu quero dizer é o seguinte, para você ter leis iguais para São Paulo e pro Acre, não dá para você ter políticas sociais iguais para São Paulo e pro Acre. Não dá para um lugar, por exemplo, como Curitiba, que é uma cidade que poderia ser de primeiro mundo, tá? Você tem as mesmas discussões que você vai ter, por exemplo, na Ilha de Marajó, em que os adultos gostam de brincar com crianças e que as pessoas têm um IDH horrível. Aquilo lá é um buraco na terra. A Ilha de Marajó tem que ter um tipo de política. Mas as pessoas da Ilha de Marajó elegem seus representantes marajoaras, né, sei lá, e eles fazem marajoarices. O Amapá elege o Alcolumbre, que vive de chantagear o governo que for, porque a população do Amapá não tem a menor capacidade de cobrança sobre os seus políticos. A galera do Nordeste elege basicamente os Arthur Liras, Collors e etc., Ciro Nogueiras. E a galera do Centro-Sul? A galera do Centro-Sul fez parte da Revolução desde 2013. E o que eles fizeram com a Revolução? Elegeram um bando de retardado mental, um bando de imbecil. Porque a galera do Centro-Sul não é que ela floresceu e acordou. Não, ela só passou a ser enganada. E ela está agora no ápice do auto-engano e no ápice do surto coletivo, achando que um coach filho da puta, um ladrão de velho, que é isso que o cara é um sujeito que roubava velho, esse cara vai mudar o Brasil, que este cara, ele vai peitar, veja o termo que o pessoal usa, bater de frente com o sistema. Porque o que vale para as pessoas, que é um insight que é verdadeiro, é a ideia de que você precisa bater de frente com o sistema. Esse insight que as pessoas têm de que é um sistema ilegítimo, que quer enfiar pronome neutro, que não resolve os problemas, que quer manter bandido solto na rua, que vota, assim, recorrentemente contra os interesses da população, esse insight que as pessoas têm, que é uma intuição, ela é verdadeira. Só que aí vem malandros, pegam essa intuição das pessoas, entendem que essa intuição ela é muito importante e falam, fique tranquilo, eu bato de frente com o sistema, todos os outros são comunistas. Isso vão todos, essas pessoas vão, se apropriam da causa, organizam manifestações, vendem cursos, vendem camisetas, lançam candidatos, engrupem a galera, e a galera fica na autoilusão, achando que está batendo de frente com o sistema, enquanto o sistema, desde 2018, só ganha deles. Minhas considerações sobre isso. O sistema, como o arranjo chamado Brasil é impossível, por exemplo, nós temos no Brasil, se bobear já tem, tá? Depois chequem aí, por favor. Eu acho que já tem no Brasil mais gente pendurada em algum programa social do que gente com carteira de trabalho. Eu tô falando sério. O Brasil é um país que está se tornando um arranjo impossível. Você tem, desde que surgiu a Bolsa Família, gerações, 3 gerações, vó, mãe e neta. Ai, eu quero meu Bolsinha Família. Ai, que bom, que delícia. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. É uma população insana. Uma população insana, fora de qualquer, né, premissa produtiva. Foi inculcado na cabeça das pessoas que elas não precisam prosperar, que elas são eternos coitados. Precisamos aumentar o valor do auxílio, tem que ter a aposentadoria, e as famílias vivem com arranjos que, assim, é um mix de aposentadoria, bolsa isso, aí tem um bolsa pescador, não sei o quê. Você faz um mix com a sua família e você sobrevive. Não há desenvolvimento econômico, essas pessoas votam nos políticos que roubam dinheiro com emenda. Por isso que existe o orçamento secreto. E com esse dinheiro roubado com emenda, dinheiro desviado com os prefeitos e vereadores deles, eles fazem caixa 2 e pagam essas pessoas para votar nas campanhas deles e nada disso se altera.
Vê se tem algum tipo de reforma, algum programa. E aí eu falo pra liberais e desenvolvimentistas, vê se alguém tem um plano, um projeto pra resolver isso. Não tem. Como não tem, o Brasil tá colapsando, porque quem quer trabalhar e produzir, não consegue trabalhar e produzir. Quem quer gerar riqueza, não consegue, é impossível. Nós vamos ficar com... Já temos, né, vamos dizer, através de vários alíquotas, de várias taxas diferentes, impostos diferentes, nós já temos a taxa de impostos, a maior... Ai, caralho. Maior carga tributária pra circulação de mercadoria do mundo. Agora vai ter o IVA, né? E aí, assim, nós vamos continuar com a maior carga, mas agora nós sabemos quanto é. É isso, né? Ou seja, é inviável. Nós somos um país que não tem estrada, né? A infraestrutura é uma merda, a energia é cara, tudo é caro, tudo tá detonado, você vai ser assaltado no caminho, mas, todavia, contudo, no entanto, você paga um puta impostão pra cuidarem de uma coisa que não funciona, né? Não faz nenhum sentido uma merda dessas, mas tudo bem, né? Nós somos isso. Então, dado que esse sistema, dado que esse arranjo é inviável, começa a ficar inviável, as classes médias começam a empobrecer, as pessoas pobres não conseguem fazer nada, e aí você tem as coisas que são muito brasileiras, que é o momento do Brasil. O cara de classe média fala, preciso melhorar minha capacidade de ganhar dinheiro, e em vez de aumentar a produtividade dele em si, ele compra um curso que vai motivá-lo, em que, e assim, existem milhares de coaches por aí. Você pode comprar um curso de qualquer um, no fundo, é sobre você alterar alguns paradigmas que você tem na sua cabeça, que impede você de crescer. Isso é mentira! Isso é mentira! Isto é mentira! Isso sempre foi... Meus amigos, vocês estão ouvindo? Isso é mentira! Você não é rico não é porque você não tá com o paradigma certo, com o código certo, não importa o nome do coach. Eu não tô nem falando do imbecil do Pablo Marçal. Ora, vocês acham que algum coreano destrava código? Você acha que um coreano tá se motivando? Vocês acham que algum taiwanês tá fazendo isso? Você acha que algum estudante de engenharia chinês tá fazendo isso? Vocês acham que algum woke, porém estudante de engenharia judeu do Vale do Silício, tá destravando mente? Eles não estão destravando porra nenhuma. Eles estudaram, eles são mais inteligentes, eles estão em economias mais prósperas que permitem que eles sejam produtivos. Aí esses caras geram muita riqueza. Não adianta você não conseguir escrever um texto e não saber fazer operações matemáticas direito, não ter capacidade de auto-organização do próprio cérebro, não ter acumulado o mínimo de conhecimento e achar que você tá motivado. Você vai ser só um burro motivado. O burro motivado é o sujeito que mais fode tudo, tá? Otto von Bismarck, tá? Eu não sei se essa história é verdade ou é lenda, mas atribuem a Otto von Bismarck essa história. Ele dividiu o homem em 4 categorias, né? Baseadas em 2 premissas. Uma premissa é ser inteligente, então você pode ser inteligente ou burro, e a outra é você ser motivado e esforçado ou preguiçoso. Aí ele falou, o pior de todos, tá? Não, eu vou do melhor pro pior. O melhor de todos é o cara inteligente e preguiçoso, que ele sabe o que fazer e ele vai saber delegar pros outros o que deve ser feito. Ele colocava esses caras no comando do exército. Novamente, isso aqui é uma história, pode ser uma anedota, tá? O segundo que ele colocava era o inteligente e cheio de energia, motivado. Que ele lá, ele fazia, acontecia, mas ele basicamente não delegava, ele não tinha essa capacidade de multiplicação. O terceiro era o burro desmotivado. O burro desmotivado, você botava numa posição que não gera danos, ele não vai gerar prejuízo pra você. Ele é burro, pelo menos ele não tá espalhando burrice. Ele falou, não há nada pior do que o burro motivado. O burro motivado é um desastrado, é uma máquina de fazer merda. O burro motivado é o Bobson. Lembra que eu falei pra vocês do Bobson? O Bobson é o burro motivado. De acordo com o Otto von Bismarck, esse cara tem que ficar em último. Citaram que é o Napoleão, eu já ouvi do Bismarck. É uma daquelas, né, máximas ali e tal que atribuem a vários caras. Ponto é o seguinte, não adianta ser um burro motivado. É mentira falarem pra você que você vai chegar em algum lugar se você não tem conhecimento acumulado na economia do conhecimento. O que você pode ser? Um vendedor. Mas você vai vender o quê? Um produto que em geral você não criou. Sacou? O mundo avança através de produtos e serviços com alta tecnologia acumulados. Entendeu? E aí esses produtos e serviços com alta tecnologia acumulada neles, inserida neles, eles têm alto o quê? Valor agregado. E aí valor agregado ele se distribui ao redor da cadeia. Em especial com países com, vamos dizer, com escala de produção. China é um exemplo disso. Então você tem muito produto com muita tecnologia. BYD, os carros elétricos chineses. Então eles têm escala, tecnologia. Então você faz muito celular, você faz muito computador, você faz muito tablet, você faz muito carro, você faz muito tudo. E é bom, e aí é muito técnico, é muito engenheiro, é muita gente produzindo, e é muito vendedor. Produzindo o quê? Vendendo o quê? Produtos com valor agregado.
Aqui não. Então, esta massa empobrecida tá aí, uma parte jogando o jogo do tigrinho, acreditando que ela vai pegar o Bolsa Família dela e vai enriquecer com o jogo do tigrinho, ou com bets. E a outra parte vai se motivar sem entender que você não vai chegar a lugar nenhum se você não tiver conhecimento. Essas pessoas estão num arranjo que é perverso, porque ao menos elas querem trabalhar, e as pessoas vão ter que sustentar quem? A massa improdutiva da sociedade, que sustenta quem? Os políticos de lugares improdutivos que fazem o quê? Ficam em Brasília garantindo essa roda de improdutividade. A isto damos o nome de Brasil. Quem mantém isso de pé é esse dito sistema, tá? Porque ele vive de se apropriar disso e todo mundo ganha, então o banco ganha com isso. O banco ganha muito com isso, tá? Todo mundo, sistema financeiro brasileiro, sistema fechado, protegido, eles não vão ter a alavancagem que os gringos têm, mas eles não têm o mesmo risco que os gringos têm, tá? Então eles garantem que através da escala eles compensem a inadimplência do brasileiro, que o brasileiro é assim, altamente inadimplente, o brasileiro adora uma inadimplência. Você tem os políticos, você tem os partidos políticos, você vai ter os sindicatos, o funcionalismo público, que não tem um número suficiente de funcionários que a gente precisa para atender a gente bem, mas a elite custa caro e aí faz com que tudo fique muito caro e inoperante. E isso vai quebrar, e nós estamos para quebrar isso que precisa ser quebrado, porque a Constituição de 88, em grande medida, ela está morta, ela precisa ser profundamente reformada. Nós vamos procurar alguém que, volta a falar o termo favorito, de 10 em cada 10 picaretas, alguém que bata de frente com o sistema, tá? Galera, fui claro aqui para descrever o que está acontecendo com o Xandão?